Olá, meus queridos, tudo bem? Dando sequência a essa proposta de postar toda semana algum vídeo sobre o meu trabalho, sobre as terapias holísticas, sobre o Tantra, sobre sexualidade e relacionamento, eu resolvi fazer esse vídeo especificamente para falar sobre uma das principais energias abordadas pelo meu trabalho, que é a energia de Kundalini. E muito se mistifica sobre a energia de Kundalini, mas nem todo mundo sabe especificamente o que é Kundalini. Na verdade, Kundalini é um termo hindu que se refere à energia telúrica. A energia telúrica é uma energia de base produzida pelo magma da Terra, uma energia magnética, né? Produzida justamente por esse fluxo de magma, de metais, etc., etc., que cria o campo eletromagnético da Terra, né? E justamente esse campo, esse magnetismo gerado pelo planeta Terra, cria e dá forma a essa energia telúrica, que ela é especificamente material, física. Ela só existe dentro da materialidade. Tanto que só os corpos físicos conseguem absorver essa energia, os corpos sutis não. E muitas pessoas acreditam, na verdade, que Kundalini é um sistema de chakras, etc. Mas na verdade não, os chakras são uma coisa e a Kundalini é outra. Na verdade, o que acontece é que os chakras absorvem sim a energia de Kundalini e essa energia de Kundalini, essa energia telúrica, ela é sublimada sim através dos chakras. Mas são duas coisas distintas, né? Tanto que o corpo espiritual, mesmo possuindo determinados chakras, não os mesmos necessariamente que o corpo físico, ele não absorve, em essência, a energia telúrica, tanto que o espírito não possui ectoplasma. Quem possui ectoplasma é só o corpo humano, apenas os humanos encarnados, etc., com corpo físico. E justamente esse processo de absorção acontece por via destes chakras que estão alojados num corpo mais sutil que o corpo físico, que se chama dupletérico. Esse corpo sutil, que se chama dupletérico, ele faz uma espécie de ponte entre o corpo espiritual e o corpo físico, né? Ele tem uma conexão muito extrema com o sistema nervoso central. E é através dele que o corpo se torna animado, se torna sensível, porque o corpo por si só ele não tem sensibilidade. Até porque quem estaria sentindo, né? Quem está sentindo sempre é o espírito. Então, o dupletérico é essa tela, essa teia que conecta as terminações nervosas do espírito com as terminações nervosas do corpo humano. Então, esses chakras se alojam no dupletérico, absorvendo as energias telúricas, que são as energias de base produzidas pelo magma da Terra, e as energias inerentes, que são energias produzidas pelo Sol, pelas estrelas, né, do universo, e que são dissolvidas no ar e que são absorvidas através e principalmente da respiração. Por isso, o processo meditativo, a concentração durante o processo da respiração, porque quanto mais atenção se tem nessa absorção, mais absorção, mais consciência de absorção se tem durante esse processo. Se diz, inclusive em várias literaturas, no Bhagavad Gita, por exemplo, que essas fagulhas luminosas são absorvidas pela respiração e elas que dão ânima à nossa partícula, à nossa centelha divina, que seria a nossa Atma, né? E essas fagulhas que existem em todos os lugares, em todas as formas, em todos os seres, fazem parte de uma super-Atma. Mas o assunto não é a energia inerente, não é especificamente os chakras, mas sim a energia de Kundalini. A energia de base, a energia telúrica. Então essa energia ela é absorvida por esses chakras e manifesta e ajuda a manifestar o corpo físico, a desenvolver o corpo físico, né? Porque é essa energia que alimenta todas as funções biológicas, etc, etc. Então essa energia ela é absorvida principalmente pela planta dos pés, pelos chakras básicos, né, que eles estão contidos na planta dos pés e no sacro, que seria a base da coluna vertebral. E
se potencializa com o uso da energia sexual. Então, por isso que quando existe um estímulo sexual, quando existe uma relação sexual em si, essa energia ela se torna muito mais forte, porque existe um estímulo desse magnetismo por todos os processos de excitação magnética que envolvem o sexo, né? Mas não só. Existem outras técnicas as quais excitam e manipulam essa energia, como a meditação vibracional, etc, etc. Ou, inclusive, técnicas que manipulam a energia sexual não através do sexo, mas através de outros estímulos de magnetização, etc, etc. Então, essa energia ela é absorvida pelos chakras básicos e ela pode ser sublimada pelos chakras, e daí vem a ideia de sublimação da Kundalini, do processo de iluminação, né? Através da meditação ou através do sexo, que é justamente a extração dessa energia de base, a canalização dela por meio dos meridianos até uma sublimação, né? Uma transmutação dessa energia básica em energia sutil, fazendo com que o indivíduo sublime as necessidades de base, ou seja, as energias de base. Por isso, vinculada à iluminação, se tem uma ideia de castidade, de jejum, de abstenção de desejos, etc, etc. Porque é uma sublimação das necessidades de base. É justamente o uso, a apropriação da energia de base por si só para manter o corpo, sem ser refém dos contextos os quais envolvem a manifestação dessa energia. Mas essa energia, quando utilizada através do sexo consciente ou através da manipulação muscular consciente, traz benefícios incríveis de regeneração celular, de aumento da carga vital, né? de inclusive manifestação de efeitos físicos. Mediunicamente, a energia sexual ela é utilizada de forma mediúnica, ela é canalizada ectoplasmente através dos processos de canalização, de acoplamento, enfim. E é a energia utilizada para dentro das curas espirituais, né? Para reconstituir tecidos, para dissolver tumores, para materializar coisas, para mover objetos, né? Para inclusive alterar temperaturas, porque como é uma energia quente, ela quando ela atua, ela altera a temperatura do ambiente. É uma energia que é descrita inclusive biblicamente como no conto da sarça ardente, né? A sarça ardente é uma manifestação dessa energia telúrica. É essa energia extremamente poderosa, que é uma energia divina também, porque o planeta ele é divino, ele é uma criação divina. Então, essa energia telúrica seria a forma como o Espírito Santo se manifesta fisicamente, porque não deixa de ser uma forma sutil e sublime de uma energia que envolve a todos nós, né? Então, dentro desse processo de atuação dessa energia, se percebe determinados fenômenos quando esse fluxo ele é estagnado. Esses fenômenos foram descritos por Reich, por exemplo, como coraças musculares, né? Então, porque essa energia ela envolve todo o corpo, ela circula pelos meridianos do corpo. Então, quando esse fluxo de energia é estagnado, ele acaba densificando aquele músculo através de vários processos tóxicos, né, de liberação de diversas toxinas, etc. E acaba atrofiando o músculo ou alterando o formato do músculo de tal forma que ele reduz a movimentação e o fluxo de energia. Assim, se alteram as posturas, se alteram as funções musculares, né? Justamente pela falta de uso ou de manifestação daquela energia. O corpo humano ele é uma bobina
energética, ele produz energia, ele extrai e ele manifesta energia. Então, quando esse fluxo é reduzido, quando se crê na preguiça, né, de não, isso vai consumir muita energia, eu não vou fazer isso, você começa a reduzir a capacidade do corpo de produzir energia. Sexualmente falando, também, quando o corpo ele desenvolve uma prática sexual preguiçosa, ele acaba reduzindo a possibilidade de fluxo dessa energia e gerando determinadas atrofias, talvez não nos músculos genitais, porque existe uma genitalização do orgasmo, do prazer sexual, mas existe uma atrofia dos meridianos. Então a energia ela acaba se condensando sim nos órgãos genitais e não consegue se manifestar no resto do corpo, porque existe uma preguiça, uma falta de fluxo vital, né? Não existe uma predisposição a manipular e fazer com que essa energia circule de fato. Então, dentro desse processo de contração dos músculos, né? Esse processo de coraça muscular, ele existe sim pela preguiça, pelo fato de não se manifestar a energia que o corpo ele tem todos os dias, ele recebe, todo dia a gente recebe uma energia para ser dispensada, ela precisa se manifestar. Caso você não se aproprie dessa energia, ela acaba estagnando nos chakras, nos meridianos, e ela gera, como é uma energia, ela ainda é material, mesmo sendo uma energia, ela ainda é material, ela tem um processo de putrefação. E essa putrefação energética acaba gerando essas coraças musculares ou tipo as energias pesadas que ficam no corpo das pessoas, porque são energias que eram positivas e pela falta de uso elas se tornam negativas. Então elas vão gerando déficits energéticos e a capacidade do corpo se torna reduzida justamente por não manifestar essas energias. Mas além dessa forma de se criar coraças musculares, existem as memórias traumáticas também, que são as ações reflexomotoras. Por exemplo, quando alguém é agredido, a contração dos músculos, né, uma violência sexual, uma violência em si, essa atrofia do músculo durante o processo traumático pode gerar uma memória tão resistente que a memória se fixa no músculo e o músculo se enrijece e ele perde fluxo vital também. Então, existem técnicas bioenergéticas, vibracionais, inclusive dentro do Tantra, para dissolver essas coraças e liberar esse fluxo da energia de base, que precisa atuar e tocar todas as partes do corpo, para que todas as partes do corpo sejam vitalizadas, né? E dentro desse processo de liberação do fluxo dessa energia, uma das manifestações mais comuns, principalmente dentro do Tantra, é o estado vibracional, que são espasmos musculares, né, durante o fluxo dessa energia. Então, esses espasmos, eles se manifestam justamente demonstrando o vínculo que existe entre o sistema nervoso central, os meridianos e os músculos envoltos pelas cargas hormonais que também são liberadas. É uma energia muito poderosa e justamente essas contrações e essas liberações, né, esses espasmos que dissolvem essas microcoraças, caso você não tenha especificamente uma coraça estruturada, né, um bloqueio extremamente rígido, mas vai dissolvendo os microbloqueios que existem nesses meridianos. Então, essa potência que exerce a energia telúrica nos meridianos acaba dilatando os meridianos e os chakras, expandindo o fluxo dessa energia. Então, quanto maior o fluxo dessa energia, provavelmente maior o estado espasmódico, né, no estado vibracional do corpo. E daí o vínculo dessa energia a processos religiosos que especificamente trabalham com a energia de base, como o candomblé e a umbanda. O processo de incorporação, que na verdade é um acoplamento do espírito, acontece por meio dessa energia e como se manifesta através das vibrações. Né? Quem conhece as religiões afrodescendentes sabe que existe um processo muscular e físico, né? Existe não só pela música, pela dança, mas existe um processo de vibração no corpo que sintoniza o espírito com o corpo.
E essa sintonia ela acontece por meio de Kundalini, por meio dos chakras mais alimentados pela energia de base. Porque existe o dobro de energia vital, digamos assim, dentro daquele corpo, né? Porque são dois espíritos dentro do mesmo corpo. Porque quando existe o acoplamento, ninguém sai, né? Existe só uma influência. Mas enfim, esse não é um assunto específico, porque entra em caráter religiosos e não é o foco, né? Eu estudo diversas vertentes justamente para entender os fenômenos e a ciência por trás dos fenômenos. E essa é uma parte científica dessa fenomenologia. Mas tudo isso é para dizer que existe uma energia de base a qual está disponível na Terra e basta você colocar os pés na Terra e você terá acesso a ela. Mas, mais do que ter acesso a essa energia, você precisa dar forma a essa energia, você precisa manipular, manifestar essa energia. E para isso, você precisa levar o corpo a determinados extremos. Os extremos não são as dores nem o sofrimento, mas sim os extremos de força, capacidade, atenção, predisposição. É uma questão de presença, né? Quanto mais presença, quanto mais atenção, quanto mais força de vontade existe no corpo, mais apropriação dessa energia o corpo tem, consequentemente, mais capacidades manifestativas, mais habilidades, mais força vital, mais tudo, né? O corpo vai ter acesso, né? Porque ele está não só liberando o fluxo para que a energia seja canalizada, mas aumentando a capacidade do corpo de comportar o fluxo dessa energia. Por isso, a terapia vibracional é um grande veículo, porque se leva o corpo a um extremo através dos movimentos musculares, o qual aumenta a carga vital do corpo e a capacidade de canalizar a energia de Kundalini. Da mesma forma que o Tantra ensina o indivíduo a sustentar a energia sexual de tal forma que ela aumenta as capacidades tanto de prazer, de orgasmo, etc, etc. Então é um processo de apropriação e fluxo, né? Não é o sistema econômico que se apropria para guardar, para acumular, mas sim um processo de se apropriar para manifestar. É justamente o quanto mais você recebe, mais você precisa dar, compartilhar, porque é um sistema de troca. O universo existe dentro de um sistema de troca. Uma árvore cresce, cria suas folhas e ela se despede dessas folhas no inverno justamente para que ela possa recompor o solo. A natureza ela é muito sábia, quanto mais ela recebe, mais ela produz. O ser humano ainda não entendeu essa ciência. E a Kundalini é um grande exemplo dessa ciência. Então, se transforme numa árvore, né? Plante suas raízes nessa energia de base, não tenha medo da energia que o teu corpo pode produzir através da excitação. E não estou te falando para transar com todo mundo, porque a excitação não é produzida só pelo desejo sexual por outra pessoa, mas pelo desejo de criar. Por exemplo, quando se compõe uma música, quando se faz um desenho, quando se cria um projeto, quando se escreve um livro, quando se lê um livro, quando se assiste um filme extremamente incrível, quando se conversa com alguém e essa conversa é incrível, quando se tem bons momentos. Esses são processos que excitam o corpo, não de forma genital, mas de forma geral, excitam o corpo e manifestam essa energia. Então busque mais desses momentos, busque mais dessa excitação pela vida, esteja vivo, até porque os sentidos são manifestos justamente pelo fluxo dessa energia, e sem os sentidos, a vida não faz sentido, não existe vida na verdade. O que torna a vida viva são os sentidos, é a habilidade de sentir as coisas. Então, meu conselho para esse outono e para esse inverno que chegará é: sinta a vida, sinta as coisas, se conecte com essa energia de base e permita que ela flua, que ela seja canalizada por você e transmita ela para as outras pessoas, não através do sexo, exclusivamente através do sexo, mas através do afeto, do humanismo, da capacidade de ouvir, de conversar, de criar. Crie beleza, plante flores no seu caminho,
seja um agricultor de vidas, né? Cuide de todas as coisas que estão ao seu redor, alimentando essa energia de base, que nada mais é do que a energia que dá forma a todas as flores, as árvores, os seres. É vida, é vitalidade. Certo? Então, eu fico por aqui e semana que vem tem mais, ainda dentro desse tema, mas com outras bases teóricas e fundamentais. Um grande abraço.